Bem, pessoal, vamos de BTC no final de tarde dessa segunda-feira sangrenta, 22 de agosto, agora na Espanha, 20 horas e 16 minutos, no Brasil, 15 horas e 16 minutos. Gente, hoje é um dia memorável, digno de comemoração. Nasdaq caindo menos 2,63 e a BTC caindo só menos 1,55. Vocês estão tendo o privilégio de presenciar a morte da Web 2. E estão tendo um outro privilégio, que é presenciar o nascimento da Web 3. O tráfego de dados e riqueza na Web 2 transitava por quase uma década e meio, 2 décadas, de forma aprisionada, e agora dados e riqueza vão transitar de forma alforriada, livre na Web 3. É bizarro um iOS da vida, o sistema operacional da Apple, valer 3 trilhões. Aquilo tem que morrer, tem que sangrar. iOS, Android, todas essas clausuras da Web 2, a Amazon Web Service, isso tudo está destinado ao pó, que na verdade já foi criado para um dia morrer, e agora a gente tem o privilégio de ver tudo isso se esfacelar. A única coisa que a gente não pode deixar de ter em mente é que essa migração do tráfego de dados e riqueza em nível planetário migrando da Web 2 para a Web 3 não vai acontecer sem percalços. Haverá muita turbulência no meio desse caminho. Mas o fato é que a gente agora segue desenhando uma figura de acumulação. Vocês vejam que o fundo de hoje ficou em 20.890. O fundo daquela mega agulhada do dia 20 de agosto ficou em 20.761, 20.761, ou seja, os fundos estão ascendentes. É bem provável que agora a BTC dê um Sputnik aqui para cima da nuvem no diário, acima de 23 e pouquinho, e fique pipocando, perdendo amplitude movimentacional, para aí sim explodir em direção a essa camada congestional aqui, que é onde está a VWAP anual. Agora, na nossa banda de VWAP mensal, o gráfico tinha ficado muito feio, mas depois do engolfamento de ontem e esse candle com o corpo real ainda vendedor, ainda seguindo engolfado pelo último Morobuzu do dia 20, eu ouso afirmar que a gente vai desenhar aqui uma figura um subtriângulo de acumulação que vai fazer o preço voltar em direção a 23 mil e pouco, que é onde eu estava prognosticando que vai parar, que é justamente a extensão da aresta superior dessa figura triangular, que vai aprisionar o preço numa cunha, num bico, até explodir em direção à VWAP anual. No nosso gráfico das VWAPs, segue aquela nossa canaleta virtual de alta mais esgarçada. Eu preciso reconhecer que ela ficou um pouco mais aberta do que eu imaginava, mas segue ainda vigente uma canaleta virtual de alta. A gente não descaracterizou ainda essa migração em direção à VWAP anual, que segue ali próxima de 30 mil. Baixou um pouquinho, agora está em 29 mil e pouco, mas coincide com essa camada congestional aqui. É para cá que a gente está se dirigindo de forma rápida. No gráfico intraday ficou didático. Quem assina a sala de sinais viu que o sinal fechou relativamente rápido. Lambemos a lower. Quando abriu o primeiro candle verdinho aqui, a gente fechou rapidamente em direção à VWAP. Deu um beijinho na upper. Quem entrou aqui no short saiu com um belo lucro. A BTC está respeitando religiosamente, vamos colocar assim, a nossa banda de VWAP no intraday. Então hoje é um dia épico. A gente presenciar a shitcoin, que a Nasdaq virou uma shit coisa, vamos colocar. A gente presenciar a Nasdaq se comportar como uma shit coisa, caindo menos 2,63. E a BTC ali, resiliente, caindo menos 1,65, é digno de cravar um dia como esse nos anais da história cotacional da BTC versus Nasdaq. E na seara fática, detentores de Bitcoin se retiram das exchanges como nunca antes. A Arcane Research informa que dentro nos wallets que pertencem às maiores exchanges do planeta, Coinbase e Binance, está havendo uma retirada em massa, como nunca antes visto. E um indicador
dentro da blockchain, dentro da rede BTC, que mede o poder computacional da rede BTC, o Hash Ribbons, deu sinal de compra. Lembrando que esse indicador raramente falha. Eu estou aqui no Hash Ribbons, aqui na TradingView. A última vez que ele acionou compra, ó, que deu buy aqui, ó, o preço catapultou de 31 mil em direção a 69 mil. E esse indicador nunca mais tinha dado compra, até que agora, de domingo para segunda, a gente acionou mais uma vez compra e a gente pode esperar uma movimentação mais ampla, já que esse indicador mede o poder computacional dentro da rede blockchain. E Moscou acusa, vou até dar o refresh aqui, porque as notícias não param de pipocar no imbróglio russo-ucraniano. Moscou acusa o serviço de inteligência ucraniano de matar a Daria Dugina. A Ucrânia diz que Moscou parece viver num mundo ficcional, num fictional world. Enfim, agora segue a troca de acusação. Lembrando que a Daria Dugina era filha de uma espécie de 02 lá do Kremlin. E Moscou acusando formalmente um serviço de inteligência ucraniano de assassinar através de um artefato colocado no carro que era para estar sendo dirigido pelo pai dela, o Alexander Drugin. É mais grave ainda essa acusação. A Ucrânia nega, diz que a Rússia vive num mundo ficcional. Enfim, agora vai começar a troca de acusações. Isso pode escalar ainda mais o conflito russo-ucraniano. E analistas estão dizendo que o Jerome Powell não é o Volcker de 1982. Para quem não sabe, o Paul Volcker era o então presidente do Fed naquela explosão inflacionária do final da década de 1970, e ele conseguiu contornar a crise inflacionária aumentando as taxas de juros. Só que naquela época, gente, o endividamento norte-americano nem alcançava 30% do PIB. Hoje a dívida norte-americana ultrapassa os 32 trilhões de dólares. E agora com o Joe Biden aumentou bastante também o endividamento norte-americano, o teto da dívida não para de subir. Então não é tão simples assim. É uma máxima dos investimentos de renda variável é dizer que dessa vez é diferente. Na verdade, dessa vez é muito diferente. Porque as circunstâncias macroeconômicas dos Estados Unidos são outras. Hoje o serviço da dívida norte-americana corre o risco de ficar inviabilizado e todo o orçamento norte-americano, de repente, ficar direcionado para o pagamento de juros. Ou seja, com um PIB de 20 trilhões e um endividamento caminhando para 40 trilhões, não é tão simples assim resolver esse problema. Talvez a inflação, enfim, seja o novo normal nos Estados Unidos. E o euro cai pro patamar mais baixo de 2022. Eu estava colocando aqui no Google, $1 norte-americano está valendo 1,01 euro. Se continuar desse jeito, daqui a pouco $1 vai estar valendo mais que 1 euro. Isso sim vai jogar a zona do euro numa crise, numa recessão. E toda essa queda de braço que a macroeconomia que os bancos centrais estão promovendo dentro das políticas macroeconômicas na zona do euro nos Estados Unidos da América podem sim redundar em graves crises. Agora, o dólar sendo mais valioso que o euro, isso sim pode fazer colapsar não só as contas externas nos Estados Unidos, mas jogar também a Europa numa mega recessão. Tem vários articulistas dizendo que isso é absolutamente impraticável, a manutenção do dólar nesse patamar. O DXY deu uma arrancada nos últimos dias. Vocês vejam que o DXY é a força um indicador que mede o dólar contra uma cesta de divisas. Obviamente não é possível medir o dólar contra o próprio dólar, porque seria o gráfico em linha reta eterna. É o dólar contra uma cesta de divisas mais poderosas do planeta. Então é o dólar contra o euro, contra o franco suíço, contra
o dólar australiano, enfim, o real não tá nessa cesta e agora o dólar ganhou uma atração e provavelmente vai encontrar um ponto de inflexão aqui em 109. Chegamos a bater hoje na máxima 108,78. É bem provável que batendo aqui nesse último topo aqui, a gente encontre um ponto de inflexão para voltar em direção à nuvem. Nesse retorno aqui, eu consigo visualizar um Sputnik, uma pernada impulsiva da BTC. Sempre que o DXY ele sobe, a BTC acaba sofrendo um bear market. E quando o DXY dá uma aliviada, a BTC costuma promover um bull market. Então, preparem-se, fiquem com um olho no gato e um outro olho no peixe, porque a Nasdaq está virada numa shit coisa, a BTC está mostrando a que veio, a Web3, ela muito provavelmente está sendo o aporte dessa sangria desatada da Nasdaq, de trilhões e trilhões de dólares já foram drenados da Nasdaq, e muito provavelmente o destino dessa dinheirama toda seja a Web3. E é por isso que a BTC segue resiliente o seu movimento acumulacional para explodir em algum momento em direção a esse nosso próximo alvo aqui mais imediato, no patamar de 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.